Fala galera, beleza? Aqui é o Geraldo Ferraz trazendo aí o primeiro vídeo do canal. Espero que seja o primeiro de muitos aí, caso vocês gostem dos conteúdos. Podem dando sugestões aí que eu vou estar sempre querendo inovar aí e trazendo o melhor vídeo aí. O primeiro tema, vou trazer aí um texto que eu fiz recentemente aí, tratando sobre alguns números aí de Bruno Fernandes, meia português aí que hoje está no Manchester United. Ele começou a ter mais visibilidade, mas eu vou trazer os números dele, as temporadas dele anteriores a ele ter toda essa mídia. O título do meu texto era sobre Bruno Fernandes, o último ponta de lança, mas não comparando ele com a qualidade dos jogadores que eram considerados ponta de lança, como Zico, Platini, Maradona, próprio Pelé, que eram classes camisa 10, mas comparando o estilo de jogo dele com um desses caras, pela forma que ele se movimenta no campo, pela forma como ele deseja dar assistências aos seus companheiros, pela forma como ele tem aquele apetite de gol, aquele faro de gol, sendo aí top 3 no mínimo de artilharia do seu time e sendo o principal assistente também do seu time. Então é mais uma discussão a respeito disso, não comparando ele na mesma prateleira de Zico, não colocando isso, mas a forma como ele ajudava o time na construção do jogo. Já se tratando de Bruno Fernandes, ele atualmente tem 25 anos, jogador em português, joga no Manchester United. Antes ele era do Sporting de Lisboa. Então eu vou estar tratando a primeira temporada dele no Sporting, porque antes ele teve uma passagem no futebol italiano, na Sampdoria, na Udinese. Então eu vou estar tratando aí a primeira temporada de destaque dele realmente, assim, que foi a 17-18. Foi seu primeiro ano no Sporting de Lisboa. Só fazendo uma correção aqui, galera, ele tem atualmente 26 anos. É porque eu escrevi o texto no final de julho e ele é do início de setembro. Então ele atualmente tem 26 anos. E a temporada 17-18, que foi a primeira dele no Sport, ele fez 56 jogos, 16 gols e 20 assistências. Logo de início assim, não é uma temporada tão brilhante, né? Mas que serve de pontapé inicial para todo o sucesso que ele vai alcançar dentro do esporte e depois indo ao Manchester United. Como é o caso da temporada 18-19, que é a sua primeira de destaque, com 53 jogos, 32 gols e 18 assistências. Ou seja, são 50 participações para gol em 53 jogos. Como destaque também os seus números na Liga Nossa, que são em 33 jogos, 20 gols e 13 assistências. Ou seja, em 33 jogos o cara deu 33 contribuições de gol, seja em gol ou assistência. E fruto disso foi que ele foi eleito o melhor jogador do campeonato português. E o Sport terminou na terceira colocação do campeonato. Os campeões ele não vai muito bem, pois o time fica em terceiro da fase de grupos e acaba se classificando para as 18 avos da Liga Europa, que também acaba não indo bem, pega o Atlético de Madrid e é eliminado, mas ele consegue ir bem nas Copas de Portugal, como na Allianz Cup, ele é campeão, e na Taça de Portugal também, que ele acaba levando com o Sport. E comparando com os dados da temporada 17-18, a gente vê que ele é muito superior em número de gols, com menos jogos, e só fica devendo em 2 assistências em relação à passada. Então a gente vê uma evolução de um jogador que tanto dá assistências quanto começa a pisar mais dentro da área, começa a ter mais um apetite por fazer gols. 18-19 ele não consegue ganhar a Taça de Portugal, é eliminado para o Porto. Ele ganha a Allianz Cup, então fica aí sendo bicampeão. Porém, ele aumenta em todos os seus números, sendo mais participativos em gols, em menos jogos, e devendo apenas duas assistências em relação à passada. Além disso, ele ainda consegue ir bem na seleção, não sendo titular, mas ajudando a seleção a conseguir a Nations League, primeira edição aí, já primeiro título da seleção de Portugal. Então a temporada 18-19 acaba sendo
a principal aí de Bruno Fernandes até chegar na 19 e 20, né? A 18 e 19 ele passa a ser o capitão da equipe, passa a ter ser o vice, ele é o vice-assistente do campeonato, por isso que ele tem essas características de ponta de lança, porque sempre busca ser o principal jogador do time, tanto fazendo gols quanto dando assistência. Ele é de forma seguida eleito aí o melhor jogador da Liga Nossa, tem nos anos 17, 18 e 18, 19, então coisa aí que não é todo jogador que consegue, demonstrando aí toda a sua qualidade. Na temporada de 18-19 ele não consegue classificar com o time para a Liga dos Campeões, aí eles são eliminados nos playoffs e acabam indo para a fase de grupos da Liga Europa, onde classifica e tudo, mas é eliminado para Vila Real, a equipe do Sport perde aí, mas ele consegue fazer em 8 jogos. Então na temporada de 18-19 ele não vai bem na Liga dos Campeões, é eliminado logo nos playoffs, né, e vai para a Liga Europa, no qual ele classifica da fase de grupos, mas perde para o Vila Real no mata-mata. E agora entrando na temporada auge dele, que é a 19 e 20, que se encerrou recentemente. Ele fez 17 jogos, 8 gols e deu 7 assistências na Liga Nossa. Então ele participou diretamente de 15 gols aí da equipe do Sport. Pela Liga Europa, na fase de grupos, ele fez 6 jogos, deu 5 gols e deu 2 assistências. Então ele contribuiu 7 vezes aí para gol pelo Sport aí na fase de grupos da Liga Europa. Com destaque para um jogo que marcou, para mim foi a principal atuação dele na temporada 19-20 com a camisa do Sport, que foi o jogo contra o PSV. Se possível eu vou colocar alguns lances dele. O jogo em que ele faz, o jogo sai 4-0 para o Sport. Ele faz 2 gols e ainda dá 2 assistências. Então o cara só faltou fazer chover no jogo, de tão importante que ele foi para a vitória do Sport. Com essas atuações, ele chama a atenção aí do Manchester United, que paga 55 milhões de euros nele, para ser o principal jogador do time. O Manchester que sempre vem em decadência aí depois da saída de Cristiano Ronaldo e do técnico Alex Ferguson, nunca conseguiu voltar. Conseguiu ali um título da Liga Europa com o José Mourinho, mas nunca mais tinha conseguido se firmar. E Bruno Fernandes já não sentiu a pressão e logo nos primeiros jogos já mostrou resultado. Ele, na temporada toda, na temporada completa pelo Manchester, ele fez 21 jogos, teve 14 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Ou seja, o cara ajudou o time assim, a alavancar várias vitórias, assim, vários resultados positivos que no final vão ajudar o Manchester a conseguir uma terceira colocação e ganhar a vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. E pela Premier League, individualmente falando, ele fez 14 jogos, 8 gols e deu 7 assistências. Então foi peça fundamental aí nas vitórias do Manchester United. Ele que não perdeu nenhum jogo na Premier League, o único jogo que ele perdeu dos 21 foi na eliminação do Manchester para o Chelsea na semifinal da FA Cup. E ele só agregou o elenco do time, ajudou a Pogba ali no meio de campo, ajudou Daniel James, Rashford, Martial, próprio Greenwood também. Todos esses jovens aí, ele ajudou até a melhorar os números, né? A participar mais de gols, a criar mais jogadas. Então mostra como Bruno Fernandes é um jogador que possui características não tão comuns, não muito ligado à velocidade, à explosão, à força física, mas à técnica, assim, no geral, que é o que predomina no estilo de jogo dele, que é uma coisa que foge mais da linha do futebol moderno de hoje, que é mais velocidade e força mesmo dos jogadores.
Então foi por isso que eu destaquei ele, que é um jogador que é mais fora da curva, que é mais um jogador clássico, assim, que prefere mais pensar o jogo e também participar diretamente dele, com assistências e gols. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e deixem sugestões de vídeo aí. Deixem aí o que eu preciso melhorar aí para trazer um conteúdo bacana aí de melhor qualidade. Então é isso aí, falou.